Quem tem razão? Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados. O tema, sim, é bastante polêmico. Eu fiz menção que a eutanásia hoje é prevista como crime na legislação brasileira. Ela é comparada a homicídio, ou seja, a intenção de matar alguém. Nesse caso específico, da discussão que se tem hoje no Congresso Nacional, está nesse momento no Senado da República, é justamente a possibilidade nestes casos, ou seja, o paciente tem uma doença incurável, grave, está vivendo sob suporte médico, ou seja, suporte de vida, ou seja, ele não tem nenhuma perspectiva, segundo a medicina, de realmente voltar à vida normal dele, ou, obviamente, já está em estado terminal e poderia abreviar a vida segundo justamente este novo projeto. Bom, doutora Alexandra Moretti é advogada, está conosco. Doutora, seja bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, eu que agradeço a possibilidade de estar aqui com vocês, viu? Obrigada, esse tema é um tema que eu gosto muito de falar, né, sobre terminalidade da vida, e a gente vai trazer algumas questões aqui bem importantes, inclusive a gente vai pontuar aqui a diferença de autonomia do paciente e eutanásia, são duas coisas bem diferentes, apesar de parecer ser a mesma coisa. Perfeitamente. O deputado Luiz Ovando, também do PP do Mato Grosso do Sul. Deputado, bem-vindo. Boa tarde ao senhor, hein? Obrigado, Piotr. Saudação à doutora Alexandra. E, coincidentemente, hoje eu quero apenas dizer o seguinte, eu fui coordenador do programa de residência em clínica médica, e nós tivemos um residente por nome Alexandre Moretti, e hoje, coincidentemente, encontrei com o Alexandre. Você veja só, aqui encontro a doutora Alexandra Moretti. Deve ser seu parente, Alexandre. Muito obrigado. Bom, eu vou começar com a doutora, então. Doutora, qual a sua opinião? O paciente tem direito a abreviar a vida dele nestes casos, como está sendo previsto por esse projeto que está em discussão no Congresso Nacional, especialmente no Senado, especificamente no Senado? Ou seja, em caso de doença grave, incurável ou em estado terminal, ele pode decidir pelo fim da vida dele ou o tutor dele? Na verdade, as questões atinentes à autonomia do paciente, e só para complementar aqui sua fala, deputado, meu sobrenome é Moretti, tá? É italiano, Moretti. Então, quase vai dar um Moretti, deve ser meu parente longínquo, viu? Pode ter certeza. Mas escreve do mesmo jeito, eu acho que é parente. O princípio, né, da autonomia do paciente, pode ser, viu? Bem provável. E quando a gente fala do princípio bioético da autonomia do paciente, a gente está falando ali, né, de um princípio que garante a esse paciente o direito de recusar um tratamento. Né? A gente não está falando do direito, lógico, quando a gente fala do princípio da autonomia do paciente, de forma lato sensu, a gente acaba chegando ali nas questões de terminalidade de vida, ou mesmo da própria de decidir se ele quer continuar vivo ou não. Mas hoje a gente já tem normativa legal que permite, né, inclusive no próprio CSM tem uma resolução 2232. Doutora, só um instante, que nós estamos com um problema no seu áudio, a gente vai tentar tecnicamente resolver o problema. Já retomo o assunto com a senhora, por gentileza. Tecnicamente a gente vai resolver agora com a nossa equipe técnica aqui. Deputado Luiz Ovando, então vou ouvir o senhor. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? A possibilidade do paciente abreviar a vida dele ao recusar um tratamento que o mantém vivo, independentemente se a perspectiva de vida, de estar pelo menos em condições de vida, seja de 1 ano, de 10 anos, é aquilo que está mantendo aquele paciente vivo. Ou, obviamente, se ele está em estado terminal. Qual é a sua opinião, doutor? Piotr, isso abre uma perspectiva, um leque muito grande de abordagens. Eu quero deixar aqui, dizer a você, eu sou médico há 47 anos e sempre na linha de frente em hospital de grande procura. A terceira maior Santa Casa do Brasil, Hospital Universitário, a gente sempre trabalhou, assumindo na Câmara, estive inclusive saindo temporariamente da Santa Casa de Campo Grande, que é a terceira maior Santa Casa. E nós vimos muitos casos parecidos. O que acontece? Existem doenças sabidamente incuráveis e disseminadas, como é o caso de câncer, então há aí uma certa rebeldia, isso faz parte do processo. Aquela indignação inicial, depois aquele questionamento, por que comigo, sofrimento, enfim, e o paciente chega numa determinada hora e diz assim, eu não quero mais nada. E às vezes você tem condição de protelar a vida do indivíduo sem grande sofrimento, diante da tecnologia, a medicação disponível, e se a gente não tiver experiência e segurança na abordagem, com
uma atitude multidisciplinar, o paciente às vezes envolve a família e mesmo a equipe médica pedindo para desistir ou que alguém faça alguma coisa em relação à vida. A gente sabe as doenças que verdadeiramente limitam a existência e comprometem a qualidade de vida. Sendo assim, a gente fica já esperando como é que as coisas vão evoluir. Tem situações, por exemplo, uma insuficiência cardíaca grau 4, muito avançada, né, em que o indivíduo não consegue sentar na cama, ou então, às vezes, um pequeno exercício, escovar dente. Então, você veja que é uma sem perspectiva. Hoje a gente tem transplante, mas alguns casos não são habilitados para isso. Né? Há situações, nesses casos, que a gente sabe que não tem o que fazer. A mesma coisa, doenças neoplásicas, os cânceres de uma maneira geral, e as doenças degenerativas, e não raro as doenças imunológicas que aparecem, degenerativas. Então, quando é assim, o que precisa é a experiência do médico e da equipe, né, ouvir. E outra coisa importante em relação ao que motivou essa discussão é exatamente o projeto de lei que está lá no Senado. Né? Ali ele é muito claro em relação a isso. É preciso que o paciente tenha antes, quando de pleno vigor mental, cognitivo, decisório, ter feito um documento registrado em cartório. Né? Você não tem condição. O que acontece, às vezes, aí a gente entra na eutanásia, distanásia e ortotanásia, é que o indivíduo, não tendo condição nenhuma, você acaba insistindo em determinados procedimentos, que são muitas vezes deletérios e iatrogênicos, ou seja, comprometem muito mais a economia orgânica, precipitando, às vezes, um sofrimento maior. Então, essas coisas todas precisam ser muito bem discutidas. Eu acho que esse projeto de lei é muito importante, porque ele aprimora, ele avança na busca de soluções que não são fáceis. Doutor, mas o que difere hoje, por exemplo, da eutanásia especificamente, que é proibida em lei? Você diz em relação a esse projeto, o que diz aqui, esse projeto, pelo que eu pude ver, né? Ele está muito mais preocupado em livrar o médico da responsabilidade. Sim. E é correto, entende? Porque o próprio paciente, a gente tem que fazer cada situação dessa, Piotr, avaliar. Sim. Você pega o indivíduo, vamos pegar um exemplo, por exemplo, o indivíduo que faz uma tetraplegia, sofreu um acidente, fez uma lesão de coluna cervical. Quando está na C3 para cima, ele já morre de insuficiência respiratória. De C3 para baixo, ele mantém a função do diafragma e continua vivendo. Eu acompanhei pacientes assim, indivíduo de 26 anos. Aí você vai fazer o quê? Esse indivíduo não vai andar nunca mais. 26 anos, caiu de paraquedas, teve um problema. E agora, como lidar com ele? Se ele não fez escrito absolutamente nada. Então, você vai dizer assim, vou desistir. O paciente não pediu. Nesse caso, fica mais fácil. Mas se o paciente tivesse escrito, fala, eu quero que faça aquilo lá, como é que você vai lidar com essa situação? O médico, ele é facultado a ele decidir, não, isso aqui é contra meus princípios, eu não vou cuidar de você para fazer a eutanásia. Então, na verdade, esse projeto de lei, ele vem ao encontro dos problemas que o médico enfrenta, ou seja, para livrar o médico dessa situação de criminalidade, quando ele permite a ortotanásia, no caso. Me permita recorrer à sua longa experiência como médico. O senhor acha que haverá muita adesão, uma vez aprovado o projeto tal como está, ou seja, que dá ao paciente esse direito e que sim reconhece ali todo o poder do médico de poder fazer sem ser incriminado, mas enfim, o senhor criminalizado, perdão, o senhor considera que nós teremos adesão em relação a isso? O tema em relação à vida no Brasil é um debate muito duro. Isso envolve, por exemplo, a questão do aborto, que só em 2 condições a legislação permite, ou seja, no caso de morte, de violência sexual ou no caso de possibilidade de morte da mãe. Mas, enfim, o tema sempre é recorrente. O senhor acha que especificamente nesse caso haveria adesão das pessoas? Ela prevê, bom, se na hipótese de eu passar por essa situação, seja em que momento da minha vida a partir de agora, eu autorizo sim a interrupção do tratamento para que digamos, a pessoa morra numa condição melhor. O senhor acha que haverá adesão? Eu particularmente acho que não. Nós somos latinos, Piotr. Sim, nós não podemos esquecer. Nós não podemos esquecer disso. Nós somos emocionais, muito emocional. Eu tive a experiência de trabalhar um certo tempo nos Estados Unidos e uma das coisas que me chamava a atenção, nós aqui não falávamos isso, uma das coisas que me chamava a atenção
é que o médico assistente dizia assim: ô Peter, como é que vai o seu câncer? Melhorou, não melhorou? Então ele falava diretamente, isso jamais nós fazemos aqui. Sim. Então nós até evitávamos o termo câncer, e as pessoas sabem disso. Então eu quero crer que terá dificuldades de implante disso. Claro, vai haver alguns que serão mais frios, mais anglo-saxônicos, enfim, que aceitarão com muito mais facilidade isso. O que nós não podemos é enveredar por um caminho utilitarista, entendeu? O indivíduo começa a dar despesa, começa a dificultar a mobilidade familiar e a liberdade da família, e aí começa a haver uma tendência para eliminar aquele indivíduo sem ter ouvido a sua vontade por ocasião da plenitude das suas decisões. Esse é um cuidado que nós temos que ter muito. Nós temos que levar em conta também as variações emocionais, a capacidade, as perspectivas de vida. E se falando de um indivíduo com lesão medular, uma doença degenerativa progressiva, né, uma insuficiência cardíaca que não tem mais o que fazer, problemas coronarianos, enfim, é muito amplo, Piotr. É uma discussão bastante interessante isso e que nós vamos ter que levar mais à frente. Doutor, o senhor considera que o tutor não pode tomar essa decisão? Então, vamos imaginar a situação de um paciente que já não consegue mais responder, mas ele está numa situação grave. A doença é incurável e ele não tem mais a capacidade de discernimento, seja porque, de repente, está sendo tratado ali numa UTI sem consciência do que está se passando. O tutor dele não poderia tomar essa decisão naquele momento? Juridicamente, poderia ser decidido. Mas eu, particularmente, se você me perguntar isso na condição de médico, eu já tive muitas experiências em que decidiu-se pelo chamado tratamento paliativo. Uhum. E à medida que você adquire experiência, você percebe que em determinadas situações, avaliando a funcionalidade orgânica, a potencialidade do órgão em si, do cérebro, do coração, fazendo os testes clínicos e às vezes até laboratoriais, você percebe que dá para investir um pouco naquele caso ali. Então, quando a gente vai numa situação dessa, ser uma experiência, ser uma equipe, ser uma discussão um pouco mais rebuscada, nós podemos incorrer em risco de uma tutoria dessa que não conhece a questão médica, precipitar uma decisão e o médico menos experiente chegar e abreviar a vida do indivíduo quando ele poderia viver mais. A grande questão é, vale a pena viver em situações? Isso aí eu não posso decidir pelo paciente. Tá. A gente já viu muita coisa, é muito difícil essa decisão. Agora restabelecemos o contato com a doutora Alexandra Moretti. Doutora, bem-vinda mais uma vez. A senhora me ouve bem agora? Agora sim, estou ouvindo bem, acho que meu áudio está melhor também. Também. Por gentileza, doutora, qual a sua opinião sobre este projeto que está neste momento no Congresso, especificamente no Senado, em que dá ao paciente o direito de escolher, dadas estas pré-condições, ou seja, doença terminal, a doença incurável, ele poder decidir por abreviar a vida dele? Então, como eu estava falando, né, um dos princípios bioéticos, um dos princípios que regem, né, as questões bioéticas, as questões relacionadas ao direito do paciente, é a autonomia do paciente, onde esse paciente ele tem o direito de decidir, inclusive, se ele quer ou não fazer uso de medicação X, medicação Y ou dos tratamentos Z. Tá? A gente já tem uma resolução do CSM bem recente, inclusive, ela é de setembro do ano passado, é a resolução 2232, de 2019, ela fala especificamente sobre as questões da recusa terapêutica, que é isso, né? O paciente dizer, eu não quero fazer esse tratamento, eu não quero mais continuar tendo esses cuidados. Eu quero, como o próprio deputado acabou de falar, né, eu não quero ter esse tipo de vida, eu não quero que a minha vida seja prolongada dessa forma. Existem algumas pessoas que para elas é muito indigno usar fralda, né? Permanecer ali utilizando vivendo através da utilização de fraldas. Então, essa pessoa ela tem previsto ali na normativa legal do próprio CSM que fala que ela pode se recusar a fazer o tratamento nesse sentido. Inclusive, aí inclui não só as questões de terminalidade de vida, a gente inclui ali as questões de não ressuscitação. Então, é preceito legal desse paciente dizer que eu não quero ser ressuscitado. E como que isso pode ser normatizado? Como que isso pode estar no mundo legal, né? Até para
para poder ele trazer uma segurança para aquele profissional de saúde que está atendendo esse paciente. Através das diretivas antecipadas de vontade. Né? Então, as diretivas antecipadas de vontade é o documento jurídico legal que permite que esse paciente não tenha que passar por tratamento que ele entende ou que ele, dentro da sua autonomia, acha que não tem necessidade de passar. E aí é a discussão que se chega, né? Até que ponto se pode considerar essa questão, né? Você considera aí a autonomia desse paciente de não querer fazer, ou como o próprio deputado falou, né? A medicina diz que há uma possibilidade de sucesso nesse tratamento. E aí quem tem né, a palavra final? Hoje, né, no entendimento, inclusive, do próprio judiciário, a palavra final seria do paciente, né? Dentro ali do seu direito constitucional de viver, inclusive de morrer. Lógico que hoje a gente não tem normatização que permitam a questão relacionada à eutanásia, ou seja, eu falar assim, olha, desliga meus aparelhos que eu não quero viver se acontecer X, Y, Z. Hoje, os princípios de autonomia do paciente permitem única e exclusivamente que ele se recuse a receber o tratamento X, Y, Z, ou a ressuscitação, ou esse tipo de questão, tá? Tá, doutora, só então um minuto mais para a senhora, depois quero ouvir também o deputado, mas começo com a senhora. A senhora acha que é necessário fazer uma gradação do que é uma doença incurável? Porque a senhora citou aí um exemplo, o paciente não se sente bem usando fralda. Nós estamos falando de um adulto, obviamente, né? Mas isso pode ser causado por incontinência urinária, pode ser movido por um câncer, bom, tudo sabemos disso. Eu não vou entrar aqui na seara da medicina, mas isso pode ser uma doença incurável, mas que apenas pode trazer um constrangimento ao paciente do ponto de vista da vida particular dele, mas não se assemelha, por exemplo, a uma doença em estado terminal, a um câncer em estado terminal. A senhora acha que a lei vai trazer uma gradação do que até onde o paciente pode decidir que ele não quer receber mais tratamento e aí, obviamente, abreviar a vida? Um minuto, por gentileza. Na verdade, no meu entendimento, se me permita discordar, para esse paciente pode ser muito ou mais importante ele ter esses problemas de incontinência, né, sejam elas urinárias ou do cunho mesmo de defecar e etc., do que ele fazer um tratamento em fase terminal. Então, isso vai depender muito, né, e por isso chamar autonomia do paciente, onde ele, dentro da sua vida particular, entende o que é mais importante para ele como pessoa física, como pessoa humana, como ser humano. Então, para cada pessoa é diferente, né, a forma como ele administra isso. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. Tem uma colega que ela teve Covid, né, e antes da Covid ela dizia que ela não queria ser ressuscitada de forma nenhuma, não queria passar pelos tratamentos invasivos de intubação. E quando ela teve Covid, ela precisou ser intubada. E antes dela ser intubada, ela acabou optando por isso. Ela mudou de ideia. Então, o paciente ele pode, inclusive, durante o período de vida, durante o tratamento, mudar de ideia. E está dentro da legislação. Então, eu, sinceramente, acho que não deve ter uma gradação. Deve ter, sim, o paciente decidir o que é importante para ele e o que não é importante para ele. Aí, o que é importante para mim não necessariamente é importante para o deputado, o que é importante para o deputado não necessariamente é importante para mim. Então, a gente precisa ter essa possibilidade de que a própria pessoa decida o que é primordial para ela. Pois não, doutora. Deputado, rapidamente, um minuto para o senhor, para a sua consideração final. Qual é a sua opinião sobre este avanço do nosso debate? Essa questão, Piotr, que a doutora coloca, é muito importante as circunstâncias, né? Quando nós estamos na juventude, nós temos um tipo de pensamento na vida média, na idade mais adulta e assim sucessivamente. E a gente vê muita gente resistindo a doenças extremamente graves porque elas têm uma perspectiva, a esperança. E vê muito isso. E quando a gente vê e avalia um paciente com uma condição extremamente ruim do ponto de vista de reserva orgânica, e que você sabe que não há chance, então quando acontece essa situação da parada cardíaca, da intubação, a intubação é um mito no meio familiar. Ele vai sofrer. O sofrimento maior é a falta de ar. E a gente sempre insiste nisso, é preciso entubar, vamos limpar. Depois ele vai sair dessa situação. Então, depende muito do esclarecimento e da segurança que o médico transmite à família e ao próprio paciente, porque isso é mutável. E aí é a minha preocupação em decisões
estanques, frias, legalistas, sabe? Então é preciso sempre a equipe ser formada por quem verdadeiramente sabe lidar com isso à luz da lei. Perfeito. Aquilo que é permitido, aquilo que está estabelecido.